Então, o que a gente está querendo dizer é que, dentro do processo analítico, o terapeuta tem que entender que só é problemático o que o analisando achar que é problemático. A gente não está no processo para impor uma visão sobre o que a gente acha que deve ou não ser abordado como uma questão problemática. A gente está para, na verdade, acompanhar o processo desse analisando de uma forma que ele nos diga o que é uma demanda para ele. Óbvio, em alguns momentos, com a nossa experiência, né, e com as ferramentas, teóricas que a gente vai tentar, de alguma forma, acompanhar, guiar esse processo para que a pessoa crie essa autonomia e essa autoanálise. E acompanhando este processo, a gente não está querendo impor o que deve ou não ser trabalhado, e sim tentar, fazer com que o analisando entenda o que deve ou não ser trabalhado no processo. Então, permitir que o analisando tenha um papel ativo e central no próprio processo terapêutico, e não como um coadjuvante que vai estar ali, eh, ouvindo e processando regras, caminhos ou imposições que venham do analista. A gente quer, pelo contrário, eh, dentro desse princípio, eh, promover uma maior autonomia e responsabilidade do analisando com a própria vida, com o próprio processo e também no processo de aprendizagem. Aprendizagem no sentido de que ele consiga identificar e expressar as suas próprias preocupações, com o processo, com a vida, com as demandas que ele traz. Então, o terapeuta, neste sentido, ele vai atuar como um guia. Ele vai ajudar esse analisando a explorar e a compreender esses problemas, mas ele sempre vai respeitar a perspectiva do analisando sobre essas situações. Talvez algo que o analista possa identificar como um processo problemático na vida desse analisando, não seja algo que, na verdade, traga um sofrimento ou uma demanda ou um conflito. Então, nesse sentido, não nos cabe dizer para a pessoa que aquele comportamento que, de alguma forma, ela não vê como um problema, é algo que precisa ser tratado, identificado ou transformado em outro processo. Claro que, quando a gente fala dessas identificações, a gente não quer dizer que a gente não vá trazer apontamentos que talvez possam ser pontos cegos, no processo desse analisando, comportamentos que talvez a pessoa não consiga, identificar por si só. Mas se a gente aponta estes, comportamentos e mesmo assim a pessoa conscientemente identifica isso como um processo que não é problemático para ele de alguma forma, não cabe a nós tentar impor que a gente trabalhe isso, buscando uma mudança, buscando uma ressignificação desse comportamento. Então, ao reconhecer que o analisando pode determinar o que é realmente problemático, a gente está valorizando essa subjetividade e a gente está também, identificando que a experiência pessoal, a experiência subjetiva dessa pessoa que se coloca em análise, vai ser, fortalecido no sentido que a pessoa se empodere e consiga por si próprio, ah, trazer para si esse autoconhecimento. Internalizar esse processo terapêutico, não só com a ajuda desse guia, que é o local desse analista, mas sim no sentido de que ela crie uma, independência desse processo. Porque a gente busca que em algum momento a pessoa consiga realizar esse processo de forma autônoma, e não sempre depender do processo analítico para
trabalhar as demandas. Óbvio que em um momento mais crítico, em que a pessoa não está conseguindo, por conta própria fazer essa análise, não há problema nenhum que ela retorne para esse processo, que ela busque um novo processo. Mas a gente não quer que ela fique dependente da figura do analista para criar as suas próprias expansões e as suas próprias integrações no seu processo psíquico.